Bem-vindos todos a esse encontro, onde daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estávamos estudando até a aula passada o capítulo 13, que se denomina que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E a seguir, no capítulo 14, o Evangelho nos traz a lição do honrar pai e mãe. E logo a seguir, no capítulo 15, ele diz que fora da caridade não há salvação, é o tema de estudo. Considerando que esse capítulo 15 complementa muito bem esse 13, nós vamos pular honrar pai e mãe e vamos voltar a ele na próxima semana, ok? Então, hoje nós vamos estudar fora da caridade não há salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para tratar disso, ele nos traz justamente a parábola do bom samaritano. Como é que a gente sabe quem é que faz a verdadeira caridade? Como que nós podemos imaginar as pessoas fazendo os atos que lhes compete de forma espontânea, de forma dedicada e sem esperar nada em troca? Então, a parábola do bom samaritano. Eis, para mostrar a justiça, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus continua: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu nas mãos de bandidos, que, tendo-o despojado e coberto de pancadas, foram-se embora e o abandonaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote descia por esse caminho. Ele viu o homem e passou a boa distância. Do mesmo modo, um levita chegou a esse lugar, viu o homem e passou a boa distância. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou perto do homem, o viu, tomou-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Montou-o sobre sua própria montaria e conduziu-o a uma hospedaria e dele cuidou. No dia seguinte, tirando 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e disse: toma conta dele, e se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na minha volta. Qual dos 3, a teu ver, mostrou-se próximo do homem que caíra nas mãos do bandido? E o outro lhe respondeu: foi aquele que deu a prova de bondade para com ele. Jesus então lhes disse: vá e faça a mesma coisa. São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Olha que interessante. Veio primeiro o sacerdote que prega a bondade, o sacerdote que conhece as leis de Deus. Não era cristão, claro, mas conhecia a lei de Moisés e deveria ter socorrido aquele pobre homem. Mas esse sacerdote, apesar de tudo, vendo aquela situação, passa ao largo, finge que não vê. Logo depois vem um levita. Levita é o descendente de Levi. E esse levita teria condições também, deveria ter demonstrado que conhecedor das escrituras que era, se não o fizesse por amor, que fizesse por temor ao Deus. Também ele passou a distância e deixou lá o pobre homem. Chegou a vez do samaritano. Samaritano era aquele homem, assim como a mulher samaritana, nós estudamos em outro capítulo do Evangelho, que via de Samaria. E os judeus não gostavam dos samaritanos porque eles tinham um cisma, eles tinham feito uma divisão da religião. É como os católicos que, num certo período, sofreram divisões dentro da sua própria igreja. Vieram os reformadores, né?
E eles têm, então, uma certa antipatia um pelo outro. Então, o samaritano, assim como a mulher samaritana, eram considerados pessoas de pouca valia, que não honravam a Deus da forma correta, que não iam peregrinar até o local adequado, uma vez por ano, uma vez na vida, enfim, eram pessoas mal vistas pelos judeus. E, no entanto, foi justamente esse samaritano, o mal visto, o cidadão de segunda categoria, o cidadão que não honrava a Deus, que, vendo aquela situação, tomou-se de piedade, de compaixão e socorreu aquele homem. Deitou sobre as suas feridas azeite e vinho que ele tinha, e naquela época não havia um álcool, não havia um mertiolate, não havia nada, além de uma bebida alcoólica, que era o vinho para desinfetar, e o azeite para tentar que aquilo ficasse sedimentado e que mais cedo ou mais tarde viesse a cicatrizar. Mas não fez só isso. Pegou o homem e pôs na própria montaria. Se foi junto com ele em cima da montaria ou se foi puxando a montaria com o homem em cima, os textos não dizem, mas não importa. O que importa é que ele o locomoveu até uma hospedaria. Chegando lá, tomou um quarto, cuidou dele. Ele precisava seguir viagem, ele era um homem de negócios, mas ele ia voltar pelo mesmo caminho e ele fala para o estalajadeiro, cuida dele, tá aqui o dinheiro necessário. Se algo mais for necessário, não cobre dele, sou eu que vou te pagar a hora que eu voltar. E Jesus pergunta, qual deles sabia praticar a caridade? Qual deles estava realmente próximo do homem? O samaritano. E ele diz, vai então e faz a mesma coisa. Porque por vezes a pessoa está do nosso lado, mas nós não nos aproximamos dela. Por vezes a pessoa está ali passando fome, mas a gente faz uma doação para uma campanha lá na África, merecido, válido, lógico que é. Mas aquele que está ali do lado a gente não olha, porque não quer se envolver, não quer se sujar, não quer ter que dar a carona, não quer ter que assumir a responsabilidade sobre ele. E nós não podemos mais ter dúvida. Ou seremos como o sacerdote e o levita, ou seremos como os samaritanos. Independente do que pensem de nós, nós olharemos a todos os próximos, principalmente aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Eu vejo muita pessoa dizendo que gostaria demais de fazer caridade. Que adotaria uma criança assim se acaso fosse abandonada na porta de sua casa. Ai, que coisa triste, né? Esperar que isso aconteça para poder fazer a caridade. É muito difícil que alguém venha deixar um bebê na porta de nossa casa. Mas existem tantos bebês abandonados, tantas crianças que necessitam de um pai, e a gente sabe onde estão. Mas nós não vamos até lá. E nós temos a desculpa. Olha, eu só não adotei porque nunca deixaram na porta da minha casa. Então a coisa não era comigo. Como que não? Pessoas outras que dizem, eu ajudaria, mas não pediu na minha casa, eu não vou lá, vai ser constrangedor eu oferecer a minha ajuda. Então eu vou ficar esperando que a pessoa venha, que a pessoa se humilhe perante mim, que a pessoa me peça, que a pessoa implore, para só então eu me dignar a tomar uma atitude. Não vejo caridade nisso. Pelo menos não na forma que Jesus ensinou. E a verdadeira caridade, e o quanto ela é necessária para o nosso aprimoramento moral, para o nosso fortalecimento, para a nossa possibilidade de seguir no caminho da elevação espiritual, ela nos é trazida pelas palavras de Paulo. São Paulo, numa de suas cartas, foi na primeira carta para Coríntios, que ele nos diz como se deve entender a importância da caridade. Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu sou como um metal que soa, um sino que retine.
E ainda que eu tivesse uma ciência perfeita sobre todas as coisas, se eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Então, não adianta o barulho que eu faço. Não adianta apenas os atos que eu demonstro. Eu preciso ter caridade dentro de mim. Eu posso ser um homem de ciência, eu posso falar além todas as línguas do mundo, vários idiomas, e falar até a língua dos anjos numa sessão espírita ou numa outra religião que me seja possível, mas se eu não tiver caridade, eu nada serei. Posso distribuir todos os meus bens para os pobres, posso deixar que meu corpo seja queimado em perseguições, mas se eu não tiver caridade, se tudo aquilo que eu fiz, pelo que eu lutei, pelo que eu me doei, não for movido pela caridade, eu nada serei. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura os seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Coríntios 1, capítulos 13, versículos 1 a 7 e 13. Olha que interessante. Ela não se vangloria, não se irrita, não suspeita mal. A pessoa está ali precisando, não vai falar, poxa, será que precisa mesmo? Será que vai usar esse recurso que eu vou passar para comprar comida, para comprar bebida? Ela não suspeita o mal que possa existir no outro, porque ela tem prazer em ajudar. Ela não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê. Eu suporto as dificuldades que vêm para mim. Eu suporto as contrariedades pelas quais eu tenho que passar. Eu suporto as pessoas difíceis que por um acaso estejam comigo ou no meu caminho. Eu suporto porque eu me ponho no lugar do outro. Eu tenho empatia e eu procuro entender o que está acontecendo. Eu procuro aceitar a pessoa. Eu posso não concordar com os atos dela. Eu posso não pensar como ela, mas eu procuro entender e acolher. Tudo crê. Eu creio em Deus, Pai de infinito amor e misericórdia. Eu creio nos anjos, eu creio nos santos, eu creio nos bons espíritos, eu creio no homem e eu creio em mim. Eu creio que o homem pode ser melhor amanhã do que já foi hoje. Eu creio que eu vou superar todas as dificuldades. Eu creio que Deus me deu boas sementes e que com essas sementes eu lançarei na terra, no pedregulho, nos espinhos, mas que eu jamais deixarei de semear, porque eu creio que isso é o que Deus espera de mim. Tudo espera. Eu espero sempre o melhor. Eu espero que todas as sementes brotem. Eu espero que todas as pessoas sejam felizes. Eu espero que todos os dirigentes de países façam sempre o melhor de si. Eu espero, eu confio, eu me entrego à certeza de que tudo, na hora certa, vai ser melhor. E tudo sofre. Quem está nesse caminho pode sofrer decepções. Pode ter pessoas que não saibam reconhecer, pode ser criticado, pode ser abandonado, pode ser que lhe virem as costas. Tudo eu sofro, mas não me corrompo, não me modifico. Continuo firme e perseverante, porque a caridade habita em mim. Lindo. Paulo, como sempre,
nos toca esse trecho, esse poema nos convoca a entender a caridade, a sermos caridosos e, acima de tudo, aceitar o outro, olhar o outro, o nosso próximo, e o nosso próximo não tão próximo fisicamente assim, ele nos diz: vale a pena, tudo vale a pena quando você faz por caridade. A seguir, nós temos o trecho que fala que fora da igreja não há salvação. Isso, obviamente, foi uma adaptação àqueles que mantêm igrejas, templos e centros, e nós sabemos que o certo seria dizer que fora da verdade, fora da caridade, não existe salvação. Nós podemos dizer que somos de qualquer religião, nós podemos frequentar os cultos, as missas, os trabalhos, enfim, com grande habitualidade, mas isso não nos torna bons, isso não nos torna melhores. O que nos torna melhores aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, é o que nós fazemos com o que aprendemos dentro da igreja, do templo. É aquilo que nós vamos levar lá para fora através das nossas atitudes. As nossas palavras são boas? Sim, são boas. Nós contarmos que o Espiritismo nos sustenta a alma, nos acalma as ansiedades, nos explica o que passamos e por que passamos e para onde vamos, é muito importante. Mas as nossas atitudes são muito mais importantes que as palavras. São Paulo, então, nos traz que devemos, de toda forma, seguir aquilo que o Cristo nos ensinou. Meus amigos, agradecei a Deus por vos permitiu usufruir da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Não é porque somos espíritas que somos melhores que os outros. Não é porque conhecemos as verdades eternas que nós temos lá um passaporte tranquilo para ir para o outro plano, sem dar nenhuma passadinha ali pelo umbral, pelo purgatório. Não. O que importa, qualquer que seja a religião, é aquilo que nós fazemos com os conhecimentos e com os sentimentos que desenvolvemos graças a essa religião. É que, ao vos ajudar a melhor entender os ensinamentos do Cristo, ela os torna melhores cristãos. É isso que nós estamos fazendo, estudando as palavras do Cristo. Mas ele esteve aqui há 2000 anos, eu já li o Evangelho, mas nós não lemos como deveríamos ter lido. Nós lemos no momento que estávamos imaturos, então não percebemos tudo. Nós lemos quando ainda não havíamos tido grandes perdas, e aí não percebemos tudo. Nós lemos quando estávamos com pressa, e aí não percebemos quase nada. Em cada frase, em cada nuance do Evangelho, existe uma chave. Uma chave para nos entendermos melhor. Uma chave para nos melhorarmos. Então é importante que repetidas vezes nós estejamos dispostos a estudar as palavras do Cristo. Fazei de forma que, ao vos ver, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa. Pois todos os que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto, qualquer que seja a fé, qualquer que seja a igreja, o templo ou a tenda a que pertencem. São Paulo vem mais uma vez nos dizer que muito é pedido, a quem muito é dado, e nós espíritas que nos forçamos a estudar, que nos forçamos a entender, nós adquirimos cada vez mais sabedoria das coisas eternas, nós adquirimos cada vez mais entendimento do que o Cristo espera de nós. Não podemos nos furtar.
principalmente nos momentos que vivemos. Em toda e qualquer situação, Deus manda para nós um desvalido, alguém que te estende as mãos, implorando por umas moedas, alguém que sofreu um assalto e está lá jogado na estrada. A todos os momentos, Deus se faz presente na nossa vida, esperando que socorramos um irmão necessitado. Podemos fechar os olhos, podemos fingir que nada vimos, ou podemos ser bons samaritanos e fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Na noite de hoje, encerramos o estudo da caridade e da forma como ela deve ser feita, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, e que fora da caridade não há salvação. Será lido um trecho agora, uma mensagem belíssima, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, deixado por Cáritas, a caridade. Vamos ouvi-la de olhos fechados, saboreando cada palavra e nos deixando envolver pela doce sabedoria do Divino Mestre Jesus. Que a paz do Cristo perenemente esteja conosco, no nosso lar e no mundo em que habitamos. Graças a Deus, graças a Jesus.